Oi, gente, tudo bem? Então, agora a gente vai fazer as questões 6 e 7 da lista de absorciometria. Número 6. Uma amostra de 4,79 gramas de petróleo foi decomposta por ataque ácido e subsequentemente diluída a 500 ml. O cobalto foi determinado pelo tratamento de uma alíquota de 25 ml de solução diluída, como segue. Aí ele deu o gráfico de como as soluções foram feitas. Considerando que o quelato cobre 2 mais ligante obedece à lei de Beer, calcule a percentagem de cobalto presente na amostra original. Então, a gente tinha 4,79 gramas de petróleo, que reagiu com ácido e virou uma solução inicial de 500 ml. Dessa solução foi retirada uma alíquota de 25 ml, que recebeu 20 ml de ligante e 5 ml de água, que deu o volume final de 50 ml, e a absorvância medida foi de 0,398. Essa foi a solução sem padrão. Aí, outra alíquota de 25 ml recebeu 5 ml de solução padrão de cobalto e mais 20 ml de ligante. O volume final também deu 50 ml e a absorvância medida foi de 0,510. E essa é a solução com o padrão. Como a questão está pedindo a porcentagem de cobalto na amostra, a gente tem que descobrir a massa. Então tem duas formas de fazer isso. Tu pode fazer pela concentração, depois calcular a massa e depois a porcentagem, ou tu pode fazer direto por massa e depois calcular a porcentagem. Eu prefiro fazer por concentração, que assim eu não me perco, mas o professor às vezes coloca a resolução por massa, então façam do jeito que vocês entenderem melhor. Então a gente monta o sistema, a solução sem padrão em cima e a com padrão embaixo. A concentração da solução sem padrão é a concentração daqueles 50 ml que foram diluídos a partir da alíquota de 25 ml. Então é apenas uma diluição. Se tu fizer por CV igual a CV, tu vai descobrir que a concentração final é dada por essa fórmula, onde C é a concentração da solução inicial. Já a solução com padrão é uma mistura, e a concentração dela vai ser dada pela fórmula da mistura. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem no vídeo da questão 5, que eu mostro melhor essa parte. E só um detalhe, a concentração do padrão é 3 ppm. ppm significa partes por milhão. É o mesmo que miligramas por litro, ou microgramas por ml. Então a concentração do padrão vai ser 3 miligramas por litro. De novo, a gente pode cortar esses dois termos, porque eles são iguais. E aí a gente fica com essa proporção, e a gente faz a regra de 3. E daí vai ficar desse jeito. E substituindo os valores das concentrações, a gente fica com essa equação. Daí a gente corta os 50 ml e isola o valor de C. E o valor de C vai dar 2,13. E qual a unidade? Miligramas por litro, porque a concentração do padrão que a gente usou foi em miligramas por litro. Sempre prestem atenção na unidade da concentração, que ela normalmente acompanha a unidade do padrão ou as unidades do gráfico. Então são 2,13 miligramas por litro, e essa é a concentração de cobalto naquela alíquota de 25 ml, e naquela solução inicial de 500 ml também. Agora, a gente precisa achar a massa de cobalto que tinha naqueles 500 ml, porque todo o cobalto que tem ali é o cobalto que foi extraído daquela amostra de petróleo. Então, se 1 litro possui 2,13 mg, 500 ml, que são meio litro, vão possuir quanto? E a massa vai ser 1,066 mg de cobalto. Essa era a massa presente na amostra. Daí a gente calcula a porcentagem em massa. Se 4,79 gramas, que são 4.790 mg, equivale a 100% da amostra, quanto é 1,066 mg? E a resposta vai ser 0,022%. E essa é a resposta. Agora a questão 7. Alíquotas de 10 ml de uma amostra de água mineral foram pipetadas em balões volumétricos de 50 ml. Soluções padrões contendo 11,1 partes por milhão de ferro 3+, foram adicionados a esses valores nas quantidades indicadas. A adição de ligante tiocianato gerou esse complexo vermelho. Após diluir, levando a marca, as absorvâncias das 5 soluções medidas em um fotômetro dotado de filtro verde indicaram esses valores de absorvância. Qual a concentração de ferro 3+, na amostra de água em partes por milhão? E aí ele deu os dados dos coeficientes. Primeiro, essa questão 7 é de adição de padrão, mas é diferente da 5 e da 6.
porque aqui ocorreu mais de uma adição. Foram 4 adições que constituíram os pontos do gráfico e deles foi feita uma reta. Então, nesse caso, a gente não vai resolver por sistema. Nesse caso, a gente vai resolver pela equação da reta. No gráfico, o eixo y é a absorbância medida, e no eixo x é a massa de ferro adicionada. Sempre partam do princípio de que o eixo x vai ser a massa adicionada. Por exemplo, a amostra teve a absorbância medida e deu 0,24. Então, o ponto dela vai ser em cima do eixo, onde equivale 0 do eixo x, porque nenhuma massa de padrão foi adicionada aqui. Na primeira adição, 5 ml de padrão foram adicionados. Se a concentração era 11,1 ppm, significa que a concentração de ferro era 11,1 mg por litro. Se tinha 11,1 mg em 1 litro, que equivale a 1000 ml, quanto que tinha em 5 ml? E a massa de ferro adicionada foi de 0,0555 mg. E esse cálculo serve para todos os outros pontos da reta. Mas eu fiz esse cálculo para mostrar como é feito o gráfico e para a gente saber a unidade da massa que a gente vai calcular. Na realidade, não precisa calcular a massa de todos os outros pontos. O que importa mesmo é a equação da reta. É ela que a gente vai usar para calcular o que a gente quer. Toda equação possui essa configuração, em que A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear. E o enunciado já nos deu os valores dos coeficientes. O eixo y é a absorbância e o eixo x é a massa adicionada. Agora vem o mais importante. Se a gente extrapolar a reta para a esquerda até cruzar o eixo x, a gente descobre um valor de massa negativo, que seria um valor teórico de massa de ferro que tu ia precisar tirar da amostra para que ela desse absorbância igual a zero. Ou então, seria a massa que tu ia precisar adicionar na matriz ou no branco para que ele tivesse a mesma quantidade que tem na amostra. Ou seja, essa é a quantidade de massa de ferro que tem na amostra. E essa quantidade é o valor onde a reta corta o eixo x, bem onde equivale a zero no eixo y, ou seja, onde o valor da absorbância é zero. E isso é importante que vocês saibam. A massa de analito da amostra vai ser dada pela equação e equivale a x quando a absorbância for igual a zero. Provavelmente vai cair uma questão assim. Ele vai dar a equação da reta ou os coeficientes. E tudo o que tu tem que fazer é igualar y a zero e calcular o valor de x. Nesse caso, se tu isolar o m, que é a massa, o valor calculado vai ser 0,0701 mg. A mesma unidade e um valor bem próximo do que o que a gente calculou com o padrão de ferro. Só que o exercício está pedindo a concentração de ferro na amostra, e a gente calculou a massa de ferro que continha naqueles 10 ml de alíquota. Então, para calcular a concentração, é só fazer uma regra de 3, ou pegar a massa e dividir pelo volume. Se a gente quer a resposta em miligramas por litro, a gente transforma 10 ml em litros, e fica 0,0701 miligramas dividido por 0,01 litro, que vai dar 7,01 miligramas por litro. E isso é o mesmo que partes por milhão. E esse é o resultado final dessa questão. Então é isso, minha gente. Espero estar ajudando nessa segunda área. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. E até o próximo vídeo. Beijos!